Olá, beleza? Esse é o Quadro Negro, um canal onde a gente fala de matemática e negritude. Nesse vídeo eu vou dar uma introdução à teoria de grupos, que é talvez a primeira estrutura algébrica mais abstrata com que a gente tem contato. E essa é uma maneira de introduzir a álgebra aqui, talvez uma das coisas mais bonitas que tem na matemática. E a gente vai falar um pouco de como é que começa e como é que se motiva essa definição. Não vou falar muito de conceitos históricos, porque eu acho que talvez isso daria para um outro vídeo, mas basicamente a teoria de grupos ela surgiu para poder formalizar uma ideia, e essa ideia depois ela foi muito útil para que a gente conseguisse resolver um problema que na época era um problema que eles estavam tentando resolver, os matemáticos da época, que era tentar encontrar fórmulas para poder solucionar equações polinomiais de qualquer grau que você tiver. Então, por exemplo, nós temos, a gente tem a equação de segundo grau. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Você sabe que se você aplicar a fórmula de Bhaskara, você consegue resolver essa equação. E como que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Onde esse b, esse a e esse delta são números que dependem da equação, são os coeficientes da equação. E a equação, a fórmula que você consegue obter para resolver todas as equações, ela depende desses coeficientes. E a forma como você faz isso é fazendo operações elementares, ou seja, subtração, divisão, soma, multiplicação, radiciação, potenciação e por aí vai. A questão principal é que se um cara chamado Galois, em algum momento da vida que eu não sei a data certa, ele provou, utilizando a teoria de grupos, que se você tem equações polinomiais de grau maior do que 5, então k maior ou igual a 5, você não consegue um método igual para a equação do segundo grau, onde você resolve todas as equações ao mesmo tempo, utilizando os coeficientes da equação e as operações elementares de soma, multiplicação, radiciação e por aí vai. E como é que ele resolve esse problema? A gente vai introduzir um conceito, que é o conceito de grupos. Mais pra frente esse conceito vai ser mais refinado e a gente vai ver o que é a solubilidade de grupos. E essas solubilidades, eu não sei se a palavra certa é solubilidade ou solubilidade, não sei. Mas, seja lá o que for, você tem esse conceito de solubilidade e você, através disso, você consegue dizer que para cada equação você associa um determinado grupo e esse grupo pode ser solúvel ou não. E aí o que a gente prova é que esse grupo ele pode depender do grau da equação, e esse grau ele vai ser para grau maior do que 5. Esses grupos que dependem da equação não vão ter a característica de ser solúveis. Então isso faz com que você, fazendo a associação entre a equação e o grupo associado a ela, você tenha, através de uma característica do grupo, que a princípio é algo abstrato, você consegue tirar algo concreto, que é a não solubilidade, daí vem a palavra, de equações para grau maior do que 5. Mas isso aí já é uma coisa muito para frente. O conceito inicial, que é o conceito de grupos, ele está relacionado com algumas coisas que a gente vai ver um pouco mais ao longo do tempo. Não necessariamente vai ficar muito claro de cara o que isso representa, mas a gente vai tentar ver de uma maneira que não seja muito abstrata. Mas é uma coisa muito geral e ainda está sendo estudado. A teoria de grupos ainda é um ramo de pesquisa em matemática, inclusive muito ativo. Então, só que obviamente tem várias outras vertentes e várias outras coisas que você quer estudar, e aqui a gente vai pegar nem a pontinha do iceberg, digamos assim. Mas é muito legal, então vamos começar.
Qual que é a ideia de teoria de grupos, né? A ideia principal é a gente trabalhar com simetrias. Então, de uma certa maneira, o grupo ele vem capturar a ideia de simetria de algum objeto. Simetria eu posso definir de um jeito formal, mas de um jeito mais informal seriam transformações que preservam a estrutura do objeto. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo aqui, e esse triângulo ele tem, sei lá, as características dele, ele está posicionado em algum lugar aqui no plano, etc. Ele tem o valor da área, do volume não, da área dele, tem o valor de cada lado, etc. e tal. Eu posso, por exemplo, rotacionar esse triângulo de acordo com um determinado ângulo. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo equilátero, então todos os lados, ou todos os ângulos valem 60, e eu rotacionar esse triângulo de 60 graus, por exemplo, se eu nomear os vértices, esse vértice vai ser 1, esse 2, esse 2 e esse 3, quando eu faço essa rotação, eu vou estar fazendo isso aqui. Então, esse 3 vai para cá, o 2 vai para cá e o 1 vai para cá. Certo? Isso é um tipo de simetria. Talvez esse seja um trabalho que você precisa ver sozinho quando ninguém estiver olhando e se convencer daquilo ali. Mas, o que a gente tem? De uma maneira concreta, simetrias são composições de funções. Tá? E se você pensa no triângulo como um conjunto, uma simetria é uma função desse conjunto para ele mesmo. Não é qualquer função, mas é uma função desse conjunto para ele mesmo. Lógico, né? Tem pessoas que você pode olhar isso de um ponto de vista mais algébrico e pensar em álgebra linear com relação a isso, mas para nós é só uma função. Certo? Então, funções. Então, vamos chamar de S o nosso triângulo. Funções é algo que eu posso compor. Então, se eu tenho uma função f de S para S e uma função g de S para S, eu posso compor essas duas funções e fazer a função S composta com G, ou G composta com F. Como o domínio contra o domínio aqui são mesmos, eu tenho essa liberdade, eu posso fazer isso. Mas a gente está falando aqui de simetrias. Tudo isso aqui eu estou falando de uma maneira mais informal e depois eu vou formalizar. A gente está falando de simetrias. E aí uma propriedade, essa propriedade também que eu acho que é interessante você verificar por conta própria, mas a simetria, ela preserva composições. Então, se F e G são simetrias, F composta com G também é. Certo? Então, se eu pegar duas funções que são simetrias, a composta delas vai ser uma simetria também. Agora, uma outra característica interessante disso aqui é o seguinte. Primeiro, eu tenho uma simetria que ela ao mesmo tempo que ela parece inútil, ela é especial. Essa simetria é a simetria identidade. Ou seja, eu estou com um triângulo, eu faço o que com ele? Nada, deixa ele aqui, parado. Ou seja, a simetria não faço nada no triângulo. Então, se você pensar como uma função, essa função vai ser a função identidade. Ou seja, f de S para S, que pega x e leva em x. Isso aqui não faz nada, concorda? E exatamente por não fazer nada, eu posso chamar ela assim, vou chamar ela de Ezinho. Exatamente por ela não fazer nada, ela tem uma característica especial que é o seguinte: se eu compor essa simetria com qualquer outra, não altera. Então, se eu compor F com essa simetria, continua F. Para todo F. Certo? E existe uma característica também que ela é importante, ela só é dada porque você tem o conceito dessa função que não faz nada. Que é o seguinte: se você anda para frente, você está fazendo alguma coisa. Se você anda para trás,
você está fazendo outra coisa e no final das contas você permaneceu no lugar onde você estava. Então, essa ideia aqui significa o seguinte: eu tenho uma função que que transforma o meu triângulo em alguma outra coisa, ele faz alguma coisa no triângulo, mas eu posso ter uma outra função que desfaz a operação. Desfazer a operação significa que no final das contas, quando você compôs as funções, você vai estar no mesmo lugar que você começou. Isso é o conceito de inverso. Por exemplo, a gente já sabe fazer isso. Se a gente tem o número 2, a gente tem o número 1, por exemplo. Aí a gente multiplica ele por 2, dá 2. Mas se a gente multiplicar por meio, dá o mesmo 1. Ou seja, eu tinha o número 1 inicialmente, eu apliquei a transformação que é multiplicar por 2. Cheguei num outro número. Agora eu apliquei uma outra transformação nessa transformação que é multiplicar por meio. Quando eu fiz isso, eu desfiz a operação que eu tinha feito no começo e cheguei num de novo. Isso daqui é o conceito de inverso. E olha só, eu fiz isso aqui para números, mas eu posso fazer isso daqui também para esse caso aqui dos triângulos. Então, se eu tenho uma simetria que pega o triângulo 1, 2, 3 e leva em, sei lá, 3, 2, 1, se eu, por exemplo, eu posso fazer uma outra simetria aqui que vai levar esse cara aqui no 1, 2, 3 de novo. Como é essa simetria? Não sei. Cada figura de um jeito, cada simetria de um jeito. Mas o interessante é que nas simetrias eu sempre consigo isso. Se eu consigo fazer uma operação, eu consigo desfazer essa operação através de uma outra transformação também. Isso tudo aqui está abstrato demais e ao mesmo tempo concreto demais. E agora eu vou definir exatamente o que são grupos. Grupos, eles capturam essa ideia. Então, o que eu vou precisar para ter um grupo? Um grupo é um conjunto G com uma operação que eu vou chamar de estrela, que ela pega, eu vou escrever assim, pega dois elementos A e B e leva em A, estrela B. E essa operação tem que satisfazer o seguinte: a primeira opção, a primeira coisa que tem que ser fazer é o seguinte: se eu tenho para todo A e B no grupo, A estrela B está no grupo. Ou seja, eu sei fazer essa operação para quaisquer dois elementos que eu tiver. A segunda opção o segundo requerimento aqui é o seguinte: existe um elemento que eu chamo de E, tal que E vezes A é igual a A vezes E, que é igual a A para todo A. Ou seja, existe um elemento que eu chamo de Ezinho, pode chamar de 1, tem gente que chama de 0, tanto faz. Que se eu multiplicar o Ezinho por A, para qualquer A que eu tiver, pega um A qualquer. Se eu multiplicar o Ezinho por A, é a mesma coisa que multiplicar o A pelo Ezinho, que vai continuar o A sempre que eu pegar qualquer A. Então, esse é o famoso não faz nada. Então, aqui quer dizer que existe um elemento que não faz nada. Mais do que isso. Terceiro. Para todo A em G, existe
um A menos 1 em G também tá o quê? A vezes A menos 1 é igual a A menos 1 vezes A é igual a A. Aqui, só um detalhe também, por mais que eu esteja colocando A menos 1, pode parecer tendencioso, de fato é, não significa multiplicar, não significa 1 sobre A, que nem a gente está acostumado com números. Isso é uma notação para o inverso, tá? E esse daqui, de fato, ele quer me referir ao inverso da operação, ou seja, se eu fiz a operação, eu posso desfazer. Mais uma propriedade que ela é adicional, 4. Se, isso aqui não precisa ser satisfeito para todos os grupos, tá? Mas se o grupo, se A vezes B é igual a B vezes A para todo A e B, eu digo que G é um grupo abeliano. Por causa das abelhas, você pode procurar que você vai achar. Isso aqui não tem que ser satisfeito para todo mundo. Uma observação antes da gente continuar é que você também tem que satisfazer uma quarta condição. Essa de fato tem que ser satisfeita para colocar assim para todos os elementos, é que A vezes B vezes C tem que ser A vezes B vezes C. Ou seja, isso daqui tem que ser o que a gente chama de associativo. Essa condição só significa que essa operação, você não precisa colocar parênteses para poder fazer essa operação. Isso parece que é muito inútil, mas pensa que eu estou pegando um conjunto qualquer, desde que ele seja no vazio, e eu estou definindo uma operação. Essa operação só tem que satisfazer essas 3 hipóteses. Então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, desde que ela satisfaça aqui. Então se eu não tiver, isso pode ser um pouco maluco. Então eu preciso dessa condição aqui para fazer conta, né? Que eu não precise me preocupar com parênteses. Se você for olhar, existem operações que não satisfazem isso aqui. Pega, por exemplo, a subtração. Por exemplo, 1 menos 1 menos 1, se você colocar o parênteses aqui, vai ser 1 menos 1, 0, aqui menos 1. Se você colocar o parênteses aqui, é diferente de 1 menos 1 menos 1. 1 menos 1 menos 1, 0. Isso aqui dá menos 1, isso aqui dá 1. Então, isso aqui nem é tão maluco quanto a gente imaginava. Certo, então a gente tem essa paradinha aqui que são os grupos. E agora exemplos para ficar legal. Os exemplos eles vão ser o mais rápidos e intuitivos possíveis. E a gente vai trabalhar com vários outros exemplos e a gente vai brincando e introduzindo eles à medida que a gente vai fazendo a teoria. O primeiro exemplo são conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Então pega, por exemplo, G para ser os reais com a soma. Ou seja, eu sei somar 2 números reais, isso dá um número real. Então, eu vou colocar assim, para todo A e B em R, A mais B pertence a R. Certo? Segundo, existe um elemento que não faz nada. Quem que é, nesse caso? Zero. Zero mais qualquer coisa mais zero, qualquer coisa. Para qualquer coisa que eu tiver em R. Terceiro, eu tenho um elemento inverso, nesse caso aqui, em subtração. Repare que a subtração ela não é uma operação, ela é inverso da operação de soma. Então ela também é uma soma. Então significa que para todo A em R, existe o A menos 1, que nesse caso, que eu chamo de menos A.
que A mais menos A é igual a menos A mais A, que é igual a zero. A menos A. Isso daqui é a mesma coisa que fazer A menos A. Certo? Então, os reais com operação de soma são um grupo. Agora, não vou repetir a mesma conta, mas você tem que... eu já vou falando aqui sem querer, mas os subgrupos desse cara aqui também são. O que são subgrupos? São um grupo que está dentro do outro. Então, dentro dos reais, eu tenho, por exemplo, os racionais. Então, os racionais com a soma também são um grupo. Se eu pegar os inteiros com a soma também são um grupo. Tá? E repare que todos eles são grupos abelianos. Tá? Um exercício que é legal pensar é de por que os naturais e os irracionais não são grupo. Tá? Talvez eu possa fazer um vídeo rapidinho depois explicando por que esses dois não são grupos. Mas é um exercício legal de se pensar. Então, esses daqui são grupos também, então legal que de um grupo a gente já encontra vários outros, né? Então, esses daqui são exemplos tranquilos de grupos, que a gente chama de grupos numéricos. E eu queria que essa intuição ela fosse o suficiente para esse primeiro vídeo. Por quê? Porque depois a gente vai construir mais grupos. Nem todo grupo ele satisfaz a operação de ser abeliano, tá? Um grupo que eu vou falar depois é o grupo simétrico. Esse grupo é o grupo das permutações. Permutação é uma função, tá? Então, esse grupo, como ele é o grupo das permutações, você tem que ele é não abeliano se você tiver um conjunto com mais de 3 elementos. 3 ou mais elementos. Mas isso é um papo para um vídeo específico, que é um pouco interessante a gente fazer um vídeo só sobre ele. Mas, de fato, o que você tem é que esses grupos eles são muito, muito bons porque eles já são o que a gente trabalha há muito tempo, né? Que são grupos de números. Mas, então, de fato, a ideia de grupos imita tudo isso aqui, porque imita a ideia de você ter um conjunto e uma operação. As primeiras operações com as quais a gente trabalha na vida é o quê? Soma. Se você quiser fazer a mesma coisa para multiplicação, você pode, mas com uma restrição. Vou falar depois qual que é, mas se já quiser pensar de qual restrição seria. Então você pode você pensar de fato nas operações que você já conhece, provavelmente elas vão formar um grupo também, tá? Então, eu acho que era isso que eu queria falar nesse primeiro vídeo e eu acho que é uma introdução razoável para depois a gente partir para novos ares, beleza? Muito obrigado!